falecimento da bispa Keila Ferreira. Então, imediatamente nós fomos para São Paulo para dar um apoio, como o Brasil todo fez, né? Pessoas de todos os estados estavam ali para chorar com aquela família. A bispa Keila esteve conosco ano passado, né? Liderando o congresso aqui. E foi um congresso tão abençoado, tão espiritual, tão numeroso, que é aqui que se definiu que seria, a partir daqui, um congresso mundial, né? Congresso com o nome de mundial. Eu estava lendo na Bíblia, quando um general do exército de Davi morreu, o Abner, Davi chorou muito, né? E ele usou uma frase dizendo, uma frase assim: hoje caiu um príncipe em Israel e um grande homem. Em relação à bispa Keila Ferreira, a gente há de concordar também que caiu uma princesa, né? Uma grande mulher, e que fará muita falta. Parece que a bispa nunca teve uma saúde assim, meio frágil, né? Mas ela foi vítima de uma embolia, de um trombo, né, pulmonar. Apareceu em casa, quando a filha foi de manhã chamar por ela, né? Levou para lá, foi feita a autópsia, né? E o Hospital Sírio-Libanês então identificou que ela sofreu uma trombose, uma embolia no pulmão. E foi algo fatal, né? Ela já estava recuperando também de um outro problema. Mas é isso aí. Existem muitas conjecturas, muita conversa, né? Esse meio aí cruel, né? Cruel, maldoso. Mas essa é exatamente a expressão da verdade, né? A expressão da verdade. E a gente lamentou muito. O bispo Samuel não pode ser diferente, sofrendo demais. Ele perdeu a esposa, o casal de filhos perdeu a mãe, os netinhos a avó, a igreja uma pastora, né? E o Brasil perdeu uma grande líder mesmo, né? Foi revelada a causa da morte da bispa Keila Ferreira, mas apesar de ter saído um pronunciamento a respeito da autópsia e o que teria causado a morte da bispa, muitas pessoas não estão acreditando nessa versão e ainda há alguns rumores de que essa versão apresentada é apenas para abafar o que realmente teria acontecido. É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Eu vou trazer aqui algumas teorias que algumas pessoas estão levantando e que, segundo elas, seria a causa verdadeira da morte repentina da bispa Keila Ferreira. No dia 4 de fevereiro, ontem, o bispo da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, o bispo Oídes José do Carmo, revelou o que teria causado a morte da bispa Keila Ferreira. Mas antes de eu falar para você o que teria causado, eu quero levantar aqui, baseado em alguns comentários, eu quero trazer 4 teorias do que realmente poderia ter acontecido. E a primeira teoria seria que ela estava passando por um quadro de deprê. Inclusive, ela teria até ficado bastante tempo afastada de suas funções. Ela que antes era uma mulher muito participativa, sempre interagindo, agora teria ficado de lado para tratar, supostamente, um quadro de deprê. E claro, todos nós sabemos que deprê realmente é uma doença muito séria e grave. E como o doutor Augusto Cury disse, a deprê é o último estágio do sofrimento humano, vindo após isso o falecimento. Então algumas pessoas estão realmente se perguntando, será mesmo que ela não estava passando por um quadro de deprê? E inclusive alguns baseiam essa teoria em uma postagem, pelo menos uma das publicações da bispa Keila Ferreira, onde ela postou uma frase de Clarice Lispector, e ela diz: seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana.
e esperança suficiente para fazê-la feliz. Então, apesar de ter saído uma versão oficial, vamos dizer assim, sobre o que teria causado o falecimento da Bispa Keila, muitas pessoas ainda se perguntam: será que ela não estava realmente por um quadro de deprê que resultou no seu falecimento? Ainda sobre essa teoria, muitos estão pegando um comentário dela também. A publicação diz: a vida é só uma e ela passa muito rápido. Não dá para perder tempo com pessoas e situações que te fazem tão mal. Acabam te jogando no chão e te ferindo. Se o tombo só doesse, seria fácil. Analgésicos existem para isso, mas o que dói é a alma. Seja feliz e nunca perca a esperança. Continue sonhando e descanse em Deus. Ele é especialista em reviravoltas. Te desejo um fim de semana incrível e abençoado. Seria essa publicação? Seria essa uma mensagem de sofrimento que ela estaria enfrentando? Seria essa mensagem uma mensagem de despedidas ou um adeus da Bispa Keila Ferreira? Nós não sabemos de fato. Alguns especialistas afirmam que a pessoa que está em um quadro de deprê, ela dá pistas, ela dá sinais que nem sempre é percebido por aqueles que estão à sua volta. E isso nos leva à segunda teoria, que seria do autocancelamento. Uma vez que ela estaria enfrentando um quadro de deprê, não é difícil, todos nós sabemos, não é difícil que a pessoa que está com um quadro avançado de deprê acabe atentando contra a sua própria vida. E talvez, alguns dizem, fosse essa publicação a declaração de que ela não estava mais suportando e que os seus dias estariam contados. Existe também uma terceira teoria, que seria aquela que foi publicado de que ela estaria passando por um grave problema de saúde. Ela estaria enfrentando um câncer. E aí, como todos sabemos, nem todos conseguem resistir a essa doença tão mortal. A quarta teoria é que algumas pessoas estavam comentando também, e alguns canais inclusive publicaram, de que teria sido tudo por causa de uma dosagem errada de um remédio. E alguém até ousou dizer de que ela não partiu de causas naturais, mas ela foi cancelada, silenciada. O que levanta a questão: por que alguém faria isso com ela? E mais, quem teria feito isso com ela? Agora nós vamos ouvir, nós vamos ver o que o bispo falou a respeito do resultado da autópsia e que isso foi trazido como sendo a causa da morte da Bispa Keila Ferreira. Da Bispa Keila Ferreira. Então, imediatamente nós fomos para São Paulo para dar um apoio, como o Brasil todo fez, né? Pessoas de todos os estados estavam ali para chorar com aquela família. A Bispa Keila esteve conosco ano passado, né? Liderando o congresso aqui. Foi um congresso tão abençoado, tão espiritual, tão numeroso, que é aqui que se definiu que seria a partir daqui um congresso mundial, né? Congresso com o nome de mundial. Eu estava lendo na Bíblia quando um general do exército de Davi morreu, o Abner. Davi chorou muito, né? E ele usou uma frase dizendo, uma frase assim: hoje caiu um príncipe em Israel e um grande homem. Em relação à Bispa Keila Ferreira, a gente há de concordar também que caiu uma princesa, né? Uma grande mulher, e que fará muita falta. Parece que a bispa nunca teve uma saúde assim, meio frágil, né? Mas ela foi vítima de uma embolia, de um trombo, né, pulmonar. Apareceu em casa, quando a filha foi de manhã chamar por ela, né? Levou para lá, foi feita a autópsia, né? E o Hospital Sírio-Libanês então identificou que ela sofreu uma trombose, uma embolia no pulmão. E foi algo fatal, né? Ela já estava recuperando também de um outro problema. Mas é isso aí. Existem muitas conjecturas, muita conversa, né? Esse meio aí cruel, né? Cruel.
maldoso, mas essa é exatamente a expressão da verdade, né? A expressão da verdade. E a gente lamentou muito. Bispo Samuel não pode ser diferente, sofrendo demais. Ele perdeu a esposa, o casal de filhos perdeu a mãe, os netinhos a avó, a igreja uma pastora, né? E o Brasil perdeu uma grande líder mesmo, né? Como uma das principais lideranças do Ministério Madureira, o bispo Oídes José do Carmo declarou que a autópsia feita pelo Hospital Sírio-Libanês mostrou que a esposa do bispo Samuel Ferreira morreu aos 52 anos em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. E assim, diz a matéria do Pleno.news, parece que a bispa nunca teve assim uma saúde forte. É meio frágil, mas ela foi vítima de uma embolia, de um trombo pulmonar, revelou. Oídes José do Carmo também deu detalhe do que teria acontecido. Segundo ele, ela faleceu em casa. Quando a filha foi de manhã chamar por ela, ela levou a mãe para o hospital. Foi feita a autópsia e o Hospital Sírio-Libanês então identificou que ela sofreu uma embolia no pulmão. Foi algo fatal. O líder assembleiano também revelou que a bispa se recuperava de outro problema de saúde, mas não revelou qual. Qual seria esse problema? Por que ele não revelou esse problema de saúde que ela estava enfrentando? E por que tanto mistério em volta da morte de uma mulher tão importante, principalmente para a denominação? Uma mulher, inclusive, guerreira e exemplar, que sempre recebeu bons elogios e sempre teve o respeito daqueles que a conheciam. Ele também criticou as diversas teorias que surgiram e disse que as redes sociais são um mundo cruel. O problema nessa declaração dele, sobre ele ter criticado as teorias, é que o silêncio da própria denominação ou do esposo dela e daqueles que estavam à volta dela, esse silêncio faz com que essas teorias acabem surgindo. Por exemplo, ele disse que ela enfrentava uma doença, um problema de saúde, mas ele não revelou qual. E isso dá margem para diversas perguntas. Foi também muito comentado o fato de que a família não teria disponibilizado o corpo para a autópsia. E aí, novamente, uma chuva de perguntas. Por que não teriam revelado? E por que agora foi postado isso? E somente agora foi postado isso. Por quê? E aí você pode dizer, mas o que tem de mais? Não precisam dar satisfação. O problema é que ela era uma mulher bastante conhecida. E é claro, aqueles que eram os membros dessa denominação principalmente, eles merecem sim saber o que aconteceu com ela, uma vez que ela era tão amada, tão querida por eles, e que até hoje eles estão chorando a dor da perda. Eu não sei qual a sua opinião, nem mesmo qual a teoria você iria seguir, e nem sei mesmo se você acredita que de fato ela teve esse problema no pulmão, ou não sei qual seria o seu pensamento. Mas eu trouxe aqui para você essas opiniões e eu gostaria de saber. Comente. Você acredita? Será mesmo que foi isso que aconteceu? Ou você compartilha de alguma das teorias que eu apresentei nesse vídeo? Muito obrigado. Meus pêsames mais uma vez a toda a família. É muito lamentável, é muito doloroso uma perda de quem amamos. Que Deus conforte e console a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.